Às vezes se dá a impressão que criminosos da Lava Jato são apenas criminosos da Lava Jato. Parece até uma marca de desinfetante de banheiro, não é não? Algo sem muita importância. Mas não é não. Criminosos da Lava Jato é a pior espécie de criminosos que existe. Esses criminosos praticaram crimes hediondos contra a população brasileira. Roubaram da saúde, roubaram de gente pobre que não tem plano de saúde, que morreram nas filas do SUS por falta de atendimento, roubaram da educação, que está nos piores níveis de escala internacional. Veja aí a herança do PT, veja aí a geração cabecinha que o PT deixou para você. Aí está a herança que o Lula ladrão, analfabeto, da desmiolada Dilma, aí está a medida do nível de ruindade dos seus filhos em leitura. Eles estão na posição 61 do nível de ruindade, na posição 65 do nível de ruindade em ciências, na 67ª posição do nível de ruindade em matemática. Na escala geral, mundial, a Tailândia, os argentinos, a Albânia, eles estão muito à frente do Brasil. Imagine então a Inglaterra, a França, Estados Unidos, etc, etc. Crimes de corrupção. Esses crimes são hediondos. Foram crimes praticados por Lula, Dilma, Temer e com a atual proteção dos ministróidos do STF. Nem todos, mas a maioria. Esses ministróidos falharam em reconhecer que esses criminosos, por durante 30 anos, estiveram matando a cabeça dos seus filhos por falta de educação e de seus pais por falta de atendimento médico. Essa foi a herança do PT, do PSOL e de outros partidos da esquerda, e com as garantias de uma corte que se ofende quando chamados de formarem panelinha. E vocês querem se manifestar aos domingos? Vocês realmente querem se manifestar aos domingos? Tá bom. Vocês acham que é no domingo que você vai às ruas, trabalhador? E é na segunda-feira que a esquerda voltará ao poder e todos vão te elogiar, ó, pelas domingueiras, ó. Santa inocência. Não se muda o Brasil nos domingos. Olha, não faltam canais que apontam os dados positivos e de incrível recuperação econômica. Recuperação econômica em menos de um ano de governo do presidente Bolsonaro. Não faltam canais no YouTube e comentaristas de alto nível que falam sobre isso. Dito isso, eu sou o canal Zangão Blues, mano. Eu sou o guardião da zanga. É a zanga que nos mantém alerta. A zanga não é um mar de rosas. A zanga mostra as falcatruas, que mostra as injustiças. Por exemplo, as últimas injustiças feitas com o Deltan Dallagnol e as penúltimas injustiças feitas ao Sérgio Moro. Falo mesmo e falo na lata. Aproveito para pedir a sua inscrição e para você ativar o sininho. Olha aí também na minha lojinha, essa t-shirt que estou usando, beleza? Estou de olho em você, em inglês I see you. Eu te vejo. Agora lancei também uma nova camisa, o 38. Eu brinquei, nessa camiseta está escrito em francês uma brincadeira, chamei de 38. 38, né? 38. Você pode adquirir essas camisetas e assim ajudar o canal a sobreviver, beleza? Hoje, 4 assuntos. Deltan Dallagnol, a nova condenação do Lula ladrão, o impeachment do Gilmar Mendes. Não podemos largar esse osso. O Gilmar é o maior malfeitor e que influencia e mancha a honra do STF. Ele tem de ser expurgado do Supremo Tribunal Federal. E temos de reverter a questão da prisão em segunda instância. 4. O Senado está de sacanagem com o povo brasileiro. Nunca foi tão urgente fazer manifestações em dias de semana. Vinheta! Deltan Dallagnol, o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Lava Jato de Curitiba, ele foi punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público por 8 votos a 3.
O colegiado decidiu aplicar punição de advertência a Deltan em função de uma entrevista à rádio CBN, na qual o procurador criticou o STF. Cadê a liberdade de expressão, eu pergunto? Que torneirinha é essa? Que a esquerda pode roubar, sim, roubar, praticar crimes hediondos e tirar a saúde dos pobres, para que eles, o Lula, o PT e todos, os coniventes, tenham la vida louca. O Deltan disse que os 3 ministros da corte, que fazem parte de uma panelinha que passa à sociedade uma mensagem de leniência, de serem mansinhos com a corrupção. E eu te pergunto, você acha que eles fazem parte de uma panelinha que tem protegido criminosos da Lava Jato? Me responde aí, o que vocês acham? Nada mais exemplarmente ilegal do que uma Suprema Corte Federal usar material ilegal para condenar seu procurador público. E, por outro lado, legalizar e bonificar os criminosos. E pior do que isso, enquanto esses ministroides condenaram o Deltan, a Câmara dos Deputados estava condecorando o Gilmar Mendes por proteger o crime de atentado à segurança nacional, o crime de violação à segurança nacional, perpetrado pelo Verdival e seus hackers. Esses ministros condenaram quem defende a lei, o então juiz Sérgio Moro, que por agora adiaram o julgamento da suspensão do Sérgio Moro, mas deram a facada final nas costas do Deltan Dallagnol. E então eu pergunto a vocês, por que eles foram condecorados pelo Rodrigo Maia? O que te parece? O que há por trás dessa condecoração? Por quê? Por que essa felicidade toda em condecorá-los? O TRF4 julgou a apelação de Lula na segunda instância do caso das reformas do sítio de Atibaia. A propina para reformar o sítio foram pagas pela Odebrecht, pela OAS, e também dinheiro do José Carlos Bulay, o companheiro, amigão de Lula ladrão. A decisão do TRF4 foi unânime. Os 3 desembargadores confirmaram a condenação da primeira instância e aumentaram a pena de 12 para 17 anos de prisão para o Lula ladrão. De 12 para 17 anos. Veja aí o grande problema. O STF inventou uma nova regra. E essa regra não pode valer para trás. Fazer essa regra valer para trás é como rasurar a data numa certidão de nascimento ou rasurar a data de um cheque. Mas você e eu sabemos que o STF tem várias opções. A opção de anular a sentença do triplex e inocentar o Lula ladrão, pois as provas do triplex, embora verdadeiras, são mais fracas do que as provas do sítio de Atibaia. A condenação de Atibaia é muito mais difícil de ser anulada, pois tem muito mais provas, inclusive provas oculares, e depoimentos de pessoas e vizinhos, e do caseiro de Lula, do que Lula fazia reformas, frequentava o sítio, pescava, tinha uma adega refinada de vinhos, recebia amigos e dava festas, etc, etc. Mas o STF, como você sabe, hoje em dia eles reescrevem a Constituição. Podem mudar as leis ou decidir ficar no banho-maria e aceitar receber recursos espúrios. E aí então demorar para analisar os recursos apresentados pelos advogados do Lula ladrão. Isso pode levar até uns 8 anos, e até lá os advogados podem inventar e apresentar mais recursos até que o crime prescreva, ou seja, que capote, que deixe de valer, que caput. A outra opção também bastante provável é de que eles rasguem a Constituição e que não reconheçam a condenação do TRF4. Qualquer coisa anulado não vale nada. Claro que o Dias Toffoli é um dos principais para a lista dos impugnados, mas o principal mesmo, você sabe, eu também. E também porque vamos enviar uma mensagem bem forte para o STF e para todo o Congresso Nacional. É que o Gilmar é que tem que ser impugnado primeiramente. Nós temos de conseguir o impeachment do malfeitor Gilmar Mendes. Faça parte dessa campanha que está cada vez maior. Manifestação vencedora é na segunda-feira. Agora veja a sacanagem do Senado. A prisão em segunda instância está sendo adiada. E por que está sendo adiada? Eu te pergunto, por quê? Eu acho que é porque o STF, dessa forma, terá tempo de inocentar o Lula,
Porque esse é o grande projeto, inocentar o Lula para que ele possa correr como candidato à presidência da República. Veja quantos criminosos já foram soltos pelo STF. Esse é o projeto do STF atual, de alguns ministros lá, é claro. E o PT, o Lula, o Zé Dirceu e todos que já foram libertados pelo STF estão convocando o MST e os bandidos que seguem o PT para incendiarem o Brasil. Eles querem voltar ao poder e arrebentar de novo a economia com as suas fortes chupadas no dinheiro do povo, com as suas fortes chupadas no sangue do povo. Faça parte da campanha de direita para fazer manifestações às segundas-feiras. Temos de empurrar, forçar, pressionar o Senado, o Davi Alcolumbre, a Câmara a aprovar prisão em primeira instância. Sim, em primeira instância, não em segunda instância, em primeira. Força aí, moçada. Acredite, o Brasil está nas suas mãos. Zangão Blues.